Muito bem, 19 horas, um horário um pouco menos do que o habitual hoje, que é 19h30 em geral. A pedido da minha amiga Lívia, vamos falar hoje sobre a Agenda 2030, sobre os 17 ODS, ou ADS, que eu vi em outro vídeo agora há pouco. Na sexta-feira falamos com o Neivo, agora sobre direito sindical e coletivo. Segunda-feira o Baldasso sobre ética. E tem mais uma meia dúzia de lives aí que estamos encaminhando para o final dessa temporada de lives, que foi maravilhosa. Formamos aí uma videoteca super show de bola. Vamos lá, Lívia. Me convida aí, meu amor, minha querida. Visualizar, fazer transmissão. Entrando, então, deixar bastante ela falar, porque é quem manja do assunto, né? Já tá convidado. E aí, prof? E aí? Quem tá convidado para quê? Não, eu digo, tu disse me convida aí, e eu disse já tá Ah, tá. convidada. E aí? Tá frio aí? Tamo Tá em aí, Itaquari? né? Não, tem Santa Cruz. Taquaripa, eu até fui esses dias, mas um bate-volta rapidinho, fazia uns 3 meses Ah, tu já tá que eu não morando ia em lá. Santa Cruz, né? E faz 3 anos já que tô por aqui. Vai tu ver, a última vez que eu te vi pessoalmente, acho que foi te visitando no escritório de Taquari. É por aí, mais ou menos. Eita. Que daí na OAB a gente se cruzou mais, Não. porque Ah, não, nós nos vimos nas naquela reuniões, reunião do gabinete da comandante Nádia, tu não tava lá? mas isso, mas isso fez um ano. É, nossa Fez um senhora. ano, Que loucura, fez um né? ano. É uma loucura. E aí, vamos ficar triste com a tua live hoje? Eu te digo porque que eu, Não, eu acho que pergunto não. assim, eu fiz uma live com uma amiga que mora na Áustria. E aí ela comparando as coisas de lá com as nossas aqui, eu fiquei numa tristeza depois, assim, no complexo de vira-latas. O Ananda aí, oi meu amor. Não. A nossa conversa hoje, Dá até oi uma pra Nanda conversa aí, Lívia. é, Nanda tá um... oi, não, sabe o que que é? Se tu vê o meu tripé, tu vai rir, né? Porque o meu celular tá dentro de uma caneca com as canetas na frente. Ah, não, eu aqui tenho, eu roubei dos guri o suporte. É uma E aí minhoca, eu tanto que não consigo, se eu me mexo muito, ó, começa a mexer, ó, por causa do fio eu do... não consigo enxergar. E daí meu celular carrega por baixo e aí eu não consigo Aham. botar ele em pezinho se ele tá com o fone ou carregando. Mas enfim. Mas escuta, eu fui olhar um pouco mais sobre esse teu tema aí, e eu fiquei triste pela constatação dos números atuais, né? O camarada falando aí, não me lembro o nome agora da palestra que eu assisti, e É ele isso falou que que 90% das pessoas que buscam água e energia, no caso madeira, nas comunidades mais pobres, são mulheres. E que mais de 60% dos estupros delas acontecem no caminho entre buscar a água e a madeira e voltar para casa. Sendo que desses 90%, 60% são meninas, crianças. tem dados absurdos, assim, né? As minhas fontes de dados mais são relacionadas à segurança alimentar, né? Com relação à desnutrição, às crianças em fase, né, com dificuldade de aprendizado, porque a questão da alimentação desenvolve toda a questão do cognitivo, né? Então eu trabalhei mais essas questões vinculadas à alimentação, porque na dissertação eu trabalhei a desoneração da cesta básica e uma proposta governamental para que retornasse num tipo de no próprio cartão do Bolsa Família viesse esse crédito. Em resumo, minha dissertação foi isso, sabe? O que Entrou meu acontece? filho Hoje aí. a gente Oi, incentiva, Tuyo. O Arthur Cordeiro está hoje aí a gente conosco. incentiva o consumo, né? Através dos programas de nota fiscal gaúcha, né? Ou própria questão do IPVA e os O descontos, consumo tudo, ou a né? arrecadação a gente se sentiu? É que é isso, né? A gente acaba incentivando a arrecadação, só que a arrecadação, eu acho que a gente poderia fazer essa via, em vez de estar premiando as pessoas, a gente poderia estar realmente auxiliando
quem precisaria, né? Enfim, mas isso a Uhum. gente poderia conversar É um assunto à numa parte. outra live que Mas fica o é convite à bem diferente, é reflexão. mais a parte da tributária, assim, é bem interessante. Mas hoje eu decidi conversar contigo sobre os ODS e eu tenho fugido um pouco do direito previdenciário. Eu acho que o direito Que é a tua previdenciário expertise, né? Mas, que já tem uma gama de excelentes profissionais aí falando e se dedicando sobre o estudo do tema, né? E eu, em 2018, quando eu defendi a minha dissertação, eu defendi em 2018, dezembro de 2018, então eu já estou trabalhando com o tema desde 2017. Me assusta que a gente já tem um tempo, né, do cumprimento da agenda, já para essa agenda que, em tese, é para ser cumprida até 2030, e nada se fala na OAB, nada se fala nos institutos, nada se não. fala em Sabe quem lugar é que eu nenhum. ouvi falando sobre a Agenda 2030? Quando eu abri o Hum. tema e fiz a pesquisa no YouTube, Olavo de Carvalho, a primeira pessoa que falou sobre isso, e Ai, claro, meu né, Deus. malhando horrores, dizendo que isso não vai acontecer, que nenhuma Ai, não, que previsão ótimo. mundial. É. Que ótimo, porque Estilo dele, né? achei que era ele Atípico. falando alguma coisa boa, né? Me assusta Não concordar com tem. ele. Não consegui achar, ainda bem, meu, tenho medo de um dia gostar dele. Eu, Acho que não eu, vai acontecer. das únicas pessoas que eu vi esses dias falando mais diretamente, claro, dentro da minha bolha, porque né, a gente acaba criando uma É. bolha dentro do Instagram, dentro da minha bolha foi o professor Hélio, do qual para mim é uma grande referência, o professor Hélio Gustavo Alves, do Direito Penitenciário, e ele tem uma pós que ele desenvolve em Coimbra, e é uma pós de Direitos Humanos, e ele, esses dias ele postou isso, faz um tempinho já ele postou, já era agora a época de pandemia, entre março e abril por aí, ele postou. E eu disse, nossa, primeira pessoa que eu vejo do direito falando sobre isso. É. E Tanto para que quando mim, tu sugeriu o tema, eu te perguntei o que que era. exatamente, né? Exatamente. Que tu Então, deve assim, estar acostumada a explicar. não tanto, assim, porque normalmente as pessoas que eu converso sobre esse tema mais são vinculadas às áreas do desenvolvimento, ambientais e tudo, e aí as pessoas estão mais acostumadas com essa pauta, né? Até assim, eu fiz uma colinha aqui, À até para vontade. fazer Eu tô vendo nos teus óculos. alguns dados históricos, assim, Eu né? também tô aqui, O ó. problema A monitor aqui. desse óculos que tem o negócio da tela azul é que reflete, né? É. Mas eu tô Mas procurando a nossa live a aqui porque gente eu gosto teve de acompanhar os comentários por aqui, aí fica mais fácil de responder, mas não tô conseguindo achar. Qual é o mas perfil que aí tu assim, entrou? essa Profilívia? é o que eu tenho. Uhum. É, não aparece ao vivo ali. Não sei por quê. Mas vamos aqui. Mas daí, assim, então, o que que acontece, né? Esse debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento sustentável, que no caso os 17 ODS, são 17 objetivos que a ONU traçou dentro dessa agenda, né, que é um plano, para que a gente tenha um mundo melhor. Então, esses tempos, eu ouvi uma frase do nosso grupo de estudo, e o colega falou uma frase que eu achei genial, né? A gente fala muito em querer mudar o mundo, e nós, né, como bons aquarianos e defensores dos direitos humanos, a gente fala muito em querer mudar o mundo. E, e aí ele pegou assim, a gente fala muito em querer mudar o mundo, né, mas a gente não sabe por onde começar. Daí eu disse, cara, pega a agenda da ONU, é por ali, é só, tá ali o mapa. Tá ali É, o mas é mapa bem para um complexo, mundo né? melhor. Porque Né? envolve tudo, né? Economia, Ele é um mapa, sociedade. ele é um mapa, né? Ele é um mapa. Então, assim, qual é tem um contexto mais histórico ainda, né? Claro. Conferência de Estocolmo, em 1980, na década de 80, tem várias coisas antes ainda, né? Mas eu trouxe alguns marcos mais, assim, da década de 90 que foram os decisivos, né? Então, em 92, a gente teve a Rio 92, que também foi Me bem lembro. falada, que foi um marco, né, sobre a questão que vinculou a questão ambiental e a questão do desenvolvimento econômico, né? Então, trouxe essa visão socioeconômica, né? Porque até quando eu comecei a estudar para minha dissertação, eu ainda tinha a visão de sustentabilidade de ambiente ficasse no patamar do meio ambiente, né? Tipo, né, da natureza, dos animais. E para mim acabava sendo esse o caminho do direito do sustentabilidade, né?
E a sustentabilidade, ela vai muito longe disso, né? Então, não é nem minha pretensão falar sobre a sustentabilidade aqui, né? Mas, então, a Rio 92, ela foi o primeiro gancho que fez, dissociando a sustentabilidade, trazendo a sustentabilidade também para o polo econômico, né? Então, olha, do jeito que está, não vai dar, né? Então, foi a partir dali que começou a se pensar outras questões, né? Eu me lembro que na época do colégio, quando eu era criança, a gente trabalhava muito a questão do meio ambiente, né? De colocar o lixo na lixeira, né? Hoje, a educação que a Cecília tem é de não produzir mais lixo. Então, as coisas vão mudando ao processo. Né? Por quê? Porque a gente começou Quando a a gente perceber fala em que não mudar o existe o mundo, fora, né? quando a gente Não fala em mudar existe o o mundo, fora. passa por isso, pela educação que a gente deu para os filhos, né? Eu já vi os meus filhos ralhando com gente mais velha por preconceito racial, sexual, né? E é uma coisa que não é admitido aqui na nossa casa, né? Especialmente depois que eu virei advogado, né? E jurei proteger todas essas coisas e conseguir ter uma compreensão melhor da vida, né? E me lembro que isso aí estava muito incrustado em mim, né? Só que 2030 tá ali, né? Essa geração até lá Exatamente. ainda não tá, ainda não construiu, né? Eu tenho que concordar daí um pouquinho com o Olavo de Carvalho, que na atual conjuntura a gente está muito distante de Tá, conseguir é. cumprir essa Ainda meta, né? aqui de 2002, de 90 e quanto é que tu falou? 92? A Rio 92 foi o primeiro marco, né, onde que Uhum. teve É que trouxe, né, o essa debate palestra dizia sustentável que para a economia, de lá para cá os números melhoraram trouxe. bastante, né? Então, assim, a gente teve, daí foi só para, né, seguir ali a minha colinha, para não me perder. Vai, Então, assim, prof. no ano 2000, a gente teve os 8 objetivos do milênio, que eram os ODM, que foram o primeiro, né, a primeira vez que se falou em construir uma agenda coletiva. Então, os 191 países que eram signatários da ONU, eles compraram a ideia desse pacote, no ano 2000, de que a gente só poderia ter um milênio, só existiria um milênio, né, se a gente cumprisse uma pauta. E essa pauta ela era dividida em 8 objetivos, no ano 2000. E a gente teria até o 2010 para cumprir essa agenda. E eu vou ler para vocês quais são os 8, né? Então, acabar com a fome e com a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre o sexo e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, garantir a qualidade de vida e respeito aos meios ambiente, e ao 8, estabelecer parcerias para o desenvolvimento. O que eu quero dizer assim? No ano 2000, com essa agenda, o que começa a observar, principalmente no Brasil? Uma política pública forte sobre a questão educacional, uma política forte de erradicação da pobreza e combate à fome, uma política forte com relação à vacinação das crianças, né? Combate às doenças. Então, assim, esse protocolo, na verdade, essa agenda, ela é a base para as políticas públicas. Ela é a base para todas as políticas públicas, né? Então, assim, a partir de 2020, os países que eram signatários da ONU, eles pegaram esses 8 objetivos e transformaram isso em políticas públicas, né? E fizeram todo esse conjunto. E os números foram muito, muito, muito positivos pelo cumprimento da agenda. No ano de 2012, vem a Rio Mais 20. A Rio Mais 20 traça um novo modelo de desenvolvimento, né, de ambiente mais responsável, socialmente justo e economicamente viável, faz um documento final chamado Futuro que Queremos, e a partir disso ele trava um combate, né, ali a partir do ano 2012 é travado um combate muito forte, que é a erradicação da pobreza extrema, aonde que se coloca que não existe como se falar em qualquer coisa, em economia, em qualquer coisa, enquanto a gente tivesse pessoas em situação de pobreza extrema. Né? Quando a gente fala em situação de pobreza extrema, a gente nem está falando em pessoas que o Gessé de Souza chama Nanda da Ralé, que são aquelas pessoas que são invisíveis. Né? A gente está falando ainda São o quê? daquelas pessoas que o Estado ainda sabe quem são, embora elas estão ali numa Ah, tá, pobreza as extrema, a gente está invisíveis, falando tá. das pessoas Eles que tinham apagado a gente no tem ainda áudio. uma gama de pessoas que sequer têm registro de nascimento, né? A gente tem pessoas Uhum. que não existem, são pessoas É. completamente que elas não existem no mapa.
Então, essas pessoas que vivem esse combate, a partir dessa agenda de 2012, então, e com os números tão positivos em 2000 Tu e tá no ano falando de Brasil, né? 2010, estou falando de Brasil e estou falando do mundo também. Tá. Os números tão positivos no ano 2010, se traça essa agenda, se traça essa nova agenda, então chamado de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a Agenda 2030, que transforma esses 8 objetivos numa agenda de 17 objetivos, né, de 17 objetivos. Então, ela desmembra mais aqueles objetivos e traça 169 metas. A gente tem metas para alcançar, metas reais, assim, tipo, até 2030, tanto, até 2030, tanto. Parece ser uma coisa muito absurda, mas o que falta mesmo é vontade política, sabe? Não, se tu Porque o que dividir por acontece? 14 temas, não é tão absurdo assim, não. O Brasil tinha, na questão da alimentação, que foi o que eu trabalhei na minha dissertação, o Brasil tinha até 2010 para cumprir a agenda do ODM, né? Do ODM, com relação à erradicação da pobreza extrema e ao combate à fome. Com a implementação do projeto do Bolsa Família, então, mal falado Bolsa Família. Com a implementação do Bolsa Família, o Brasil consegue, eu até vou voltar aqui, o Brasil consegue alcançar 5 anos antes, então em 2005, o Brasil consegue bater a meta de acabar com a fome, acabar com a miséria, de trazer, oferecer todas as questões da educação básica, da mortalidade infantil, da agenda das gestantes, combate a algumas doenças, isso tudo só com o programa do Bolsa Família. Por quê? Porque o que ele faz? Porque então assim, e o Brasil alcançou tanto a meta, que tipo, ele tinha que reduzir pela metade o número de pessoas, tá? Mas o Brasil alcançou tanto a meta em 2005 que no ano de 2010 o Brasil foi responsável pelo mundo ter alcançado a meta de erradicação da pobreza e da fome. Porque a meta do Brasil foi tão alta que mundialmente foi cumprida essa meta, porque as metas elas são divididas entre as metas por países, né? E tem a meta mundial também. Então, dentro dessa meta mundial, o Brasil foi responsável pela erradicação. E isso com falcatrua e tudo, né? Porque eu me lembro que teve falcatrua, sempre tem, né? Minha Casa Minha Vida teve falcatrua, sempre teve. Com tudo isso. Mas, digo assim, olha o tamanho que é o Brasil, hein, Lívia? Só com um programa, que é o Bolsa Família, ele conseguiu alcançar 5 metas dele. Porque, assim, o Bolsa Família, ele contempla a questão da fome e da miséria, né, a partir do momento que faz o aporte financeiro, né, para a compra de alimentos e tal. As famílias que estão cadastradas lá, que têm crianças, elas recebem um valor maior, né, com relação à criança, mas elas têm que fazer a comprovação de que as crianças estão matriculadas, estudando, enfim. Então, isso vai alterar a questão dos índices na educação básica, em função do próprio programa. O mesmo programa também faz com que as mães tenham um acompanhamento para continuar, para receber mais também o valor do Bolsa Família. Então, tem um acompanhamento das gestantes. E as crianças também têm que comprovar a carteirinha de vacinação e tudo mais. Então, num único programa. Frequência escolar também. Do Brasil. Frequência escolar, uma série de coisas num único programa, sabe? Então, assim, o Bolsa Família, Bolsa Família não foi criação do governo, no governo Lula, né? Ele foi, o Bolsa Família foi criado, né? Mas ele juntou, no FHC ele tinha o Fome Zero, né? E aí ele juntou vários programas, então assim, tinha vários, e aí o controle era muito mais difícil de ser feito, né? Sim. Então, quanto mais fracionado, mais pessoas tendo que controlar, mais se perde, né? Então, se juntou tudo num único programa. Mas é do jogo brasileiro, para as coisas andarem, isso aí faz parte desse contexto, né? Tem que ter mais gente, tem que ter mais controles, espaços difusos, para que contemple os interesses para a coisa andar. E isso não é, hoje de manhã isso não é exclusividade de nenhum governo, né? Entrou o Denis...
E aí, Denis, meu querido, entrou o Felipe Vai me Possamay. dizendo vai dizendo quem tá entrando aí, porque eu não tô conseguindo. Entrou o Felipe, Deixa entrou eu o tentar arrumar Denis, o aqui Anderson meu tripé Cruz, improvisado. o Jonathan, entrou Eduarda, o Paulo Dias, a Silvia Sanches, canal Doutorinha e os outros eu já tinha falado antes, minha mulher, meu filho. Abraços e beijos. O Denis é quem manda no mercado de direito do trabalho, o reclamante é o Denis. Entrou o Júlio Santos também agora. Enfim, Ah, adiante. mas, não, mas voltando, Colabora mas aí, Denis, estamos falando hoje sobre direito social, meu velho. justamente falando com relação, né, a esse fracionamento e tal, hoje de manhã eu estava acompanhando a audiência pública da Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Jefferson Fernandes, sobre a questão dos povos indígenas, né, a implementação de políticas públicas para os povos indígenas, pandemia e pós-pandemia, né. E nós, da Comissão de Direitos Humanos, em parceria com a Comissão de Igualdade Racial, estamos organizando também uma audiência pública para falar sobre a questão da segurança alimentar dos povos de matriz africana. Vai ser um evento bem bacana. Sabe que eu quero E a fazer uma gente vai live trabalhar. sobre essa questão do racismo e da questão tão Fala com a Carla. incrustada. Fala com a Carla. Mas eu queria botar o Tá. foco assim na atuação das mulheres advogadas negras. Porque tem um Fala com a Carla. racismo A Carla velado, Meura assim. a Carla Meura é a presidente da Comissão da Igualdade Ah, Racial. tá, eu conheci ela É já. Conheci fantástica. ela. Trabalha lá a Cláudia Fantástica. também, uma amiga minha que fez pós comigo. Ela é ótima. E então, assim, a gente quer falar muito sobre isso, né? E a gente está falando. E aí, uma dessas discussões que surgiu hoje na audiência pública, e que a gente montando o projeto também da audiência pública, que provavelmente vai ser mês que vem, se falava da aquisição e distribuição das cestas básicas, né? Para os povos tradicionais. E a minha questão principal é por que tem que se adquirir e distribuir cesta básica, né? Então, assim, hoje eles falando na audiência pública que tem que fazer licitação, aí tem o problema da logística, e aí tem o problema da distribuição, aí tem o problema da higienização, agora que tem que ser feita a higienização da cesta básica antes das distribuições. Isso é bom Gente, isso é saber, o que é acontecia. importante. Só que isso, ao mesmo tempo que é bom, é um absurdo, porque isso era o que acontecia antes lá no Fome Zero. Então, assim, os alimentos, o valor, agora eu não botei aqui, mas o valor, assim, tipo, de uma cesta básica, com a questão da licitação, com a questão da logística, com a questão de distribuição, os polos de distribuição, a higienização, todas as pessoas, todo o aparato que precisa estar envolvido para isso, uma cesta básica custa em torno de R$ 400. Se tu pegar e dar R$ 70 para uma dona de casa Ela fazer uma faz cesta milagre. básica, Ela faz faz milagre. um rancho. Tu faz um rancho com R$ 60. Fora que tu não faz a questão da segregação alimentar, porque tu dá a opção para a pessoa de baixa renda poder escolher o que vai comer, comprar frutas, comprar proteínas, comprar verduras, enfim, né? Tu A dá tua essa pequena opção. fervendo aí. Tu tá ouvindo isso? Eles estão Uhum. lá embaixo. Eu tô trancado no quarto e elas estão lá embaixo. Eu tô apavorada. Oi, Fernanda. Fernanda Heifer entrou. Ah, Fernanda, me colegona, bigona aqui de Santa Cruz. A Nanda tá dizendo que nem isso às vezes, com relação à questão das cestas. Mas, Sabe que o Celso, e não só para concluir assim, então é assim, só para não se fugir da a cesta. gente, O Celso Furtado não, é fez da uma cesta arrecadação. básica mesmo. Tá, fala, depois eu falo do Celso, então. Sobre E a assim, cesta básica. afora a questão do poder de compra, né, da pessoa, tu fomenta o comércio local, né? Porque Sim. a dona de casa ela vai comprar na mercearia da esquina. Claro. Né? Então, e é isso que o Bolsa Família fez. Então, assim, uma das coisas que a gente estava discutindo de por que então não tentar implementar uma proposta que aumente o valor da Bolsa Família ou que se faça algum tipo de uma política nesse sentido de fornecimento do dinheiro para as populações eu acho que tradicionais. no contexto atual é impossível de fazer isso. Não tem como, não tem nem liderança de esquerda, a esquerda é minoritária no Congresso, não tem como. E só quem faria isso é gente de esquerda, não tem, isso é uma pauta de esquerda, né? Que não deveria ser, né, Lívia? Porque é vida, né? A vida é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de dentro, de fora. Só para falar do Celso, para não esquecer, ele fez a campanha, eu dei uma ajudada aí
Saudades físicas, Erlon, verdade. A gente fez a campanha entre os amigos, advogados, trabalhistas e tal, se arrecadou muito, muito, muito dinheiro para cestas, muito no sentido de, né, de muitas cestas. A gente conseguiu distribuir em torno de 200. O Thales, um outro amigo também, fez uma outra campanha de... E tudo isso negociando, na medida que tu compra 10 cestas, por exemplo, tu consegue baixar o preço para menos do que isso aí que tu falou. Então, Não, salientar a mas isso, presença aqui isso, da isso, doutora isso Delma no é caso, importante. Essa olha, guerreira aí que a gente conhece da ordem, né? Figura do mais exatamente. alto calibre, né? Mais alta importância aí. Obrigado por estar junto com a gente aí, viu, doutora Delma? Mas segue, eu te interrompi, por favor. Não, não, mas eu digo assim, sendo um projeto mais local, porque daí vocês compraram em De Porto um Alegre e atacadão, a gente distribuíram em foi Porto atrás Alegre, de né? um atacadão. Mas eu digo assim, quando tu vai falar em política pública, trabalhar com licitação e tudo, tu vai concorrer com grandes empresas. Tu vai ter que fazer o processo licitatório, tu não vai comprar no mercado da esquina, no atacado da esquina, né? Então a gente está falando de outro patamar, né? Mas Entrou o enfim, doutor sim. De Pietro Neto também, bem-vindo. Segue. Seguindo um pouquinho aqui Eu vou te da minha interromper direto, cola. né? Tu me conhece já. Não, mas pode, mas a ideia, eu acho, o que eu gosto das lives é justamente isso, né? A live não é uma É, bater aula, um a papo, live é uma né? conversa. Bater papo. É uma conversa com conteúdo, né? Mas só para não perder o gancho aqui, porque eu trouxe alguns números, para a gente ver como é possível, sabe? Com um pouquinho de vontade dá para fazer, sabe? Então, assim, Obrigado, de doutora acordo Delma. com alguns relatórios, sabe, que foram feitos de avaliações dos ODMs, dos 8 objetivos lá, do milênio, né? Então, no ano 2000 até 2010, então a agenda tinha 10 anos para cumprir, a agenda tinha 10 anos para ser cumprida. A gente teve a proporção de crianças sofrendo de nanismo com menos de 5 anos caiu em 33%. Nossa, um A terço. população de extrema, a população de extrema pobreza entre o ano de Pobreza. 2000 e 2012 caiu pela metade. Se não é, sabe, tipo, É não é muito, é diminuiu muito. 5%, é muito, é pela metade. Né? Entre década de 90 e 2015, os indicadores de mortalidade materna no mundo caíram 44%. Em 2015, 6,6 bilhões de pessoas, ou 91% da população global, passou a utilizar água potável, porque Nossa. antes no índice era bem menor que isso, né? Comparado a 82% no ano 2000, então aumentou 9%. Então, tem vários índices assim, de quanto realmente dá para fazer, sabe? Dá para fazer. O que me assusta é que ninguém nem fala nessa agenda, né? Então, o que me assusta é que o Brasil sai do mapa da fome na atual conjuntura, mesmo antes, pré-pandemia, né? Vamos dizer assim, antes de pandemia, a gente estava em vias de entrar no mapa da fome de novo, sabe? Então, em vez da gente estar falando de objetivos para a gente galgar coisas futuras, a gente está falando de retrocesso. É. E não só de retrocesso A Cláudia Laranja Maranguelo, a político, Luísa né? A gente Jungs. está falando, a gente está falando de vários retrocessos de objetivos que a gente tinha alcançado, né? A gente está falando de pessoas voltando a morrer de fome, a gente está falando de pessoas desempregadas, em situação subhumana de trabalho, em pessoas de não ter água para beber, né? E agora a coisa meio que bagunçou mesmo, porque, enfim, com a reforma e com a crise da pandemia que nos assolou, né? E aí a gente não, de certa forma, não dá para botar a culpa em ninguém, né? Porque ela veio e entrou, até acho que a gente está lidando bem demais para o contexto político que a gente tem hoje, né? Sim. Entrou o Juliano do Não, PSOL, a Camila, e e até então eu acho não, mas, que nós temos na verdade, vamos ter uma oportunidade de começar a construir de novo, né? Porque a memória é o bem Juliano vai recente de poder como está. dizer, o Juliano vai poder dizer se estão cumprindo a agenda, né? A Fala aí para agenda nós, Juliano, 2030 e tal. sobre a Agenda 2030. Então eu acho que a gente tem a chance de reconstruir Com tudo do certeza vai. zero, assim. Eu acho que nós vamos tomar um choque ainda maior, depois choque nisso, e eu acho que chacoalhando, pelo menos 80% da população vai ter uma memória recente do antes e depois, assim.
a ponto de a gente conseguir progredir de onde a gente parou. Mas eu sou otimista, né, Lívia? Eu sempre fui um otimista. Não, mas eu acredito que assim, ó, eu acredito que a pandemia ela tirou várias cortinas, né? A Uhum. pandemia ela conseguiu tirar várias cortinas para coisas que a gente não via, né? Então, como a gente falava logo no início, né? Ah, lavem as mãos. A gente começou, tem gente que não tem água potável para beber. A É, gente tá é. falando de lavar a mão, né? Álcool A gel gente e tá falando, máscara, as pessoas não então, conseguem nem comer. só um pouquinho, distanciamento, cara, família vive em 10 pessoas no mesmo quadrado, entendeu? É. Então, a gente tá. Nós não temos nem ideia dos números, enfim, das favelas e tal, eu acredito, em termos de Hoje, Covid, né? né? Hoje que não tem mais, os números são tudo bagunçado, né? Feito para É. desinformação, a gente não sabe o que Parece mais que pode os ser generais agora centralizado. vão acertar isso aí. Eles estão fazendo lá um checklist no sentido de esclarecer a questão dos números. E tomara que a gente esteja realmente enganado com relação aos números da Covid, né? E que efetivamente seja bem menor do que nós estamos esperando, né? Tomara. Eu acredito que são maiores do que a gente está esperando, mas tudo bem. A A Luísa minha está dizendo que visão o não é óbvio precisa nesse. ser dito, como diria uma professora maravilhinda que ela teve. Não sei de quem ela deve estar falando, né? O óbvio precisa ser dito, né, Lu? Ah, agora eu consigo ver. Agora eu tirei minha caneta da frente. Entrou minha mãe. Eu A mãe tá em sabia que todas as era a minhas lives. Luísa. Eu sabia que era a Luísa só pelo Maravilhinda. E aí, mãe, Mas bem-vinda. o Maravilhinda. Então, assim, hoje a gente tem essa agenda, né? E eu acho que a gente não pode botar tudo nas costas do governo, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar pro nosso umbigo, para nossa casa e ver o que a gente pode fazer para cumprir, sabe? Graziele Sarmento também acho Ver que é tua amiga. Entrou a as Cláudia nossa minha Costa, que tem colega uma na live às escola. 20h30 agora, nós vamos assistir. Não sei sobre o que as gurias vão falar hoje. Fala aí, Cláudia, depois eu faço propaganda. Segue. Então, nessa nossa agenda, sabe, de 2030, e é isso que a gente trata num grupo de estudo que a gente está desenvolvendo agora, é tentar criar situações de que a gente possa fazer, né? São pequenos atos, são pequenas coisas que nós podemos Tá, fazer. mas A além gente das não pode. pequenas, a gente, enquanto instituição, não consegue fazer coisas grandes? Com certeza, não, eu digo assim, nós, enquanto pequenos, eu digo assim, enquanto não ter força governamental, quer dizer que Ah, a sim, gente sim, fala muito claro. em questão de políticas públicas, a gente fala É, tudo isso, porque mas é o que a é gente o terceiro tem que setor que buscar. movimenta isso aí tudo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem empresas, a gente tem questões, assim, tipo, tem uma empresa que é Paradigma aqui em Santa Cruz, que faz um trabalho incrível, que é a Mercur. A Mercur, tu Uhum. já deve ter ouvido falar Sim, faz a borracha, aquela das do. borrachas, né? Aham. E fazem em equipamentos também de hospitalar, de saúde, coisa, Ó, entrou ataduras, a essas Mariana coisas. Martins, que começou a me seguir essa semana aí, bem-vinda. E aí, e eles implementam muito forte essas questões, né? Então, desde de pequenos atos que a empresa podem fazer, assim, tipo, tem umas coisas que são geniais, assim, que eles falam. A gente fala da questão do trabalho decente, né? Eles trabalham toda uma política de ouvir o funcionário, de tratar com o funcionário, o funcionário desenvolver, todos ganham bem, sabe? Tipo, tem um salário razoável, tem uma política de distribuição dos, dos resultados. Os lucros aí. São pequenas coisas, assim, tipo, eles perceberam que os funcionários acabavam fazendo vários comércios internos, né? Daí, como aqui tem cidade do interior, né? Um tem horta, o outro faz bolo, o outro faz pão, e acabava tendo muito comércio ilegal dentro da empresa, né? O que eles fizeram? Em vez deles, né, não vai ter, proibido vender, proibido comércio, e quem vai ser demitido por justa causa lá, né, do 482, o que eles fizeram? Eles instituíram que toda sexta-feira tem uma feira. Então, Show. toda sexta-feira, os próprios funcionários criaram uma feira, umas banquinhas, onde eles colocam todos os produtos que eles querem vender e deixa o caixa ali, sabe? E Fazem o isso troco, fideliza o cada um funcionário também, pega. né? Isso é uma atitude super inteligente. Exatamente, sabe? Então, assim, e isso é só um exemplo. Fora, Ah, assim, tipo, muitas eles coisas para vendiam fazer.
Eles vendiam muitas borrachas, agora não estou com nenhuma borracha deles aqui, mas tinha uma borracha grande. Eles vendiam as borrachas. Azul e vermelha aquela. É a clássica aquela deles. Mas eles vendiam muita borracha com desenho infantil, de boy, show. e pagavam muito boys. Sim. E aí eles começaram a falar, tá, mas o que a gente vende? A gente vende borracha ou a gente quer fomentar o consumo desnecessário, né? Porque senão a cada novo personagem a gente tinha que lançar um outro, fazer com que as crianças comprassem. Eles acabaram com todos. Hoje eles vendem borracha branca, sabe? Então não tem mais, eles não gastam mais com royalties. A própria questão da logística dos transportes, né? Eles toda a emissão de carbono, enfim, eles têm assim, uma planta, eles mudaram assim, significativamente. E será assim, incentivo governamental para isso? Muito pouco, muito pouco. Então fizeram isso porque são heróis mesmo. Mas por questão de consciência, sabe? De colocação no assim, mercado, de marketing também. Tem uma fala quando eu fui eu levei os alunos para fazer uma visita técnica na empresa, né? Eles têm um lab onde que eles trabalham muito a questão da palestra e educação, e eles trabalham muito com criação. Tipo, se eles vão desenvolver um produto, uma atadura, por exemplo, eles a pessoa que está precisando, a pessoa que vai usar aquilo é que ajuda a desenvolver o produto, né? E assim ele tem várias outras questões, vários outros exemplos. Mas me chamou muita atenção que ele falou assim que quando eles começaram a implantar isso, eles acabaram tendo uma redução de vendas. De lucro, né? Claro. Não de venda, mas de reduzir um pouco o lucro. Sim. Só que o que ele colocou assim, tipo, só que a gente continuou faturando tantos bilhões, sabe? Então, assim, tipo, tantos bilhões. Não fazia tanta diferença perder um pouquinho. Pro que não dando, faz né? diferença. O que a gente está lucrando é o suficiente, a gente não precisa lucrar mais que isso. Né? Essa que é uma questão muito forte na gente hoje, sabe? Na gente, eu digo enquanto todos, né? Estou generalizando. Aqui está rolando agora uma campanha geral na internet. De suficiente, sabe? Assim, 1% de taxa sobre as grandes fortunas. 1% de taxa sobre... 1% de taxa sobre a fortuna do Silvio Santos daria para pagar, né, 600 e poucos mil auxílios emergenciais. 1%. Que não faria a mínima falta para ele, por exemplo, entendeu? Eu nem falo só na questão da taxação das grandes fortunas, mas eu falo assim, tipo, tem algumas coisas que são absurdas, gente. Aqui no Brasil, assim, tipo, como que jet ski, lancha, helicóptero não paga uma forma de IPVA? Claro que IPVA não vai ser, mas uma outra contribuição, sabe? Aí se tu tem um carrinho velho lá, tu vai pagar IPVA. Sabe? Então, tem umas coisas que são absurdas. Assim, muitas coisas são absurdas no Brasil. A gente não consegue fomentar o empresariado pequeno, mas a gente fortalece o forte mesmo sabendo que o dinheiro não vem para cá, não volta para o Brasil, né? E a gente ajuda quem não precisa. É aquela política de banco, né? Só ajuda quem não precisa. E as pequenas empresas... Eu não tenho tanto esse... Eu não tenho tanto esse pequeno refis para as pequenas empresas. Não, eu também, Lívia, eu acredito que é possível, só acho que eu vou ver isso, entendeu? Acho que eu vou morrer antes. Tá, tudo bem, eu tenho minhas comorbidades, né? Que tu já conhece, né? Diabetes, já não fumo mais, pelo menos isso, parei de fumar. De novo. Mas assim, a própria questão eu digo assim, a gente precisa alcançar, o que eu vejo assim, alcançar esses objetivos, sabe? Esses 17 objetivos, nem é tanto o caminho fim, entendeu? Como se pelo menos começasse a falar sobre isso, entendeu? Começar a se discutir, eu acho que esse é mais nosso papel. Metas, sabe? E eu acho que essa live é um exemplo. E a live é um exemplo, a gente levar isso, a gente quer organizar uma agenda, eu quero levar uma agenda para a CDH, a gente vai falar sobre isso na audiência pública, sobre a questão da segurança alimentar. Então, assim, a gente criamos o grupo de estudo, então assim, é o caminho isso. Se houver alguma coisa que a Comissão da Justiça do Trabalho possa fazer para colaborar nesse sentido, porque é uma comissão de direito social. Sobre a questão de trabalho, a gente vai ter questão de trabalho, toda a questão do trabalho decente. Mulher no mercado de trabalho, muito importante. Eu estava falando para aquele que essa questão da mulher, que também está entre os 17 objetivos, né?
Nós, Sim. homens, não percebemos o que vocês passam. As coisas, às vezes, são sutis. E a sutileza é uma coisa que só a mulher consegue enxergar, né? Salvo raras exceções, né? Eu não consigo, eu sou um É, tosco mesmo. Mas são hoje, com coisas que relação à a gente não mulher, a própria. percebe, o preconceito que o negro passa, o preconceito que as pessoas em geral passam, a gente não percebe. Às vezes a gente inclusive pratica, sem o objetivo de fazer, mas é uma questão cultural. E falar disso é importante, porque a gente começa a enxergar. Ah, incomodei uma pessoa com uma coisa que para mim era tão boba, mas em vez de eu ficar bravo com a pessoa, para pensar por que ela ficou incomodada. Ou pergunta, que é mais fácil, né? Por que te incomodou? E aí a gente vai começar a entender essas sutilezas, assim, que somos incapazes de enxergar, especialmente com relação ao machismo. E acho que essa é uma cegueira que pega, inclusive, as mulheres. Não, inclusive, assim, a própria pandemia agora, ela evidenciou, por exemplo, dentro da questão da mulher, né, da questão do gênero, ela evidenciou duas coisas gritantes, né? Uma é a questão da jornada de trabalho, que ela ficou ela ficou exposta agora o quanto a mulher acaba trabalhando mais que o homem, né? Muito mais. E via de regra, quando dá o conflito de que os dois não vão conseguir manter o trabalho, quem via de regra acaba não deixando o trabalho é a mulher para ficar em casa com as crianças. Sim. E a pandemia agora evidenciou isso claramente, sabe? Claramente, claramente. Deixou muito cristalino isso. Não tem amiga com quem eu falo, não existe nenhuma mãe com quem eu falo que não esteja totalmente sobrecarregada. E é E muito a outra cultural, questão é porque a própria questão. E a outra questão. tento dividir as tarefas em casa, por exemplo. Mas eu não acompanho o pique, eu não enxergo a maior parte das coisas que ela enxerga. Tá que eu sou um É aquariano, cultural, né? exatamente isso. Mas tem Não, muito mas da é cultural. cultura, né? O Jeff aqui em casa trabalha tanto quanto eu, aqui em casa também, e cuida tanto da Cecília quanto eu. Mas é exatamente isso. Como faz parte, né? Isso que o É, Jefferson morou parece que é sozinho meio muitos anos. natural, assim. São coisas que vocês que não veem mesmo, sabe? Às É. vezes eu peço, tipo, faz Não é isso, mas eu não tinha maldade, não visto. é umbigocentrismo, nem egoísmo, Porque nunca é precisou se preocupar com incapacidade. isso. É porque antes Porque nunca dela a se mãe fazia preocupou. também, eu não, sabe? Não enxergava. Nunca, Só para nunca precisou ver não isso. perder, não esquecer, as gurias vão falar sobre contratos durante a pandemia. A parte das gurias é Olha, direito civil, e contratos, aluguéis, essas coisas. Muito interessante ouvir as duas falando. Seguindo, vamos adiante. e a outra questão muito importante que trouxe com relação da mulher na pandemia é a própria questão da dita linha de frente, né? Porque a gente tem muitas mulheres na área da saúde, muitas mulheres, né? Ah, eu acho que é daí da Auxiliares de região. A enfermagem, Graziele, técnico de enfermagem, tem demais. Eu tenho tá? clientes gigantes. A Graziele está dizendo que a cultura da empresa é divina da Mercury. Compliance muito bem As, adotado, a Cláudia Laranja está falando. é Entrou o incrível o Carlos, que o eles fazem. Júlio. Vai, entrou um monte de gente Olha, aqui. vale a pena conhecer. Eles são Everton. realmente incríveis o trabalho da Merck. E com relação às mulheres, então, assim, tipo, tem muita mulher na área da saúde, sabe? Então, hoje, afora a sobrecarga, as A mulheres Cláudia estão tirou uma sendo. onda, desculpa. Ela disse que ela tá no sofá nos assistindo e o marido tá lavando a louça. É o Zé Maranguelo, tu deve ter conhecido lá da faculdade, um gênio, um baita de um homem. Esse é Eu tô aqui, típico ó. do tamanho dele lavando louça, é isso aí. Eu não tô bebendo ainda, tenho duas cervejinhas para depois que deu uma esquentada hoje. E vou tomar. Eu não podia beber, senão eu ia falar mais besteira que o habitual aqui, né? Mas então, assim, só para situar Continua. o Uhum. pessoal assim, um pouquinho, assim, falar um pouquinho de cada uma das ODS, assim, acho que só para a gente. Porque no fim a gente conversou e já falta 15 minutos para terminar, né? Sorte É que eu assim fiz uma mesmo. cola. Tá, Ah, vamos acabar a mas tua pauta, eu vou ficar quietinho. tá, eu tô desenvolvendo uma pauta, eu só não vou te incomodar mais, porque vai sair uma série de lives agora, falando sobre cada um dos objetivos de Ah, desenvolvimento show. sustentável. Show. Tá? Já tem algumas pessoas convidadas, assim, era para sair agora em junho, mas acho que vai sair só para o mês que vem. Ah, mas isso é muito legal. Então, eu vou falar uma vez por semana sobre cada um dos objetivos Uhum. e E algumas aí vai trazer agendas, assim. alguém que tenha relação com aquilo. Alguém com relação com Eu aquilo, já vou exatamente. avisando também que as nossas lives aqui estão chegando na reta final
Não sei se vai ser uma temporada, se depois eu vou fazer este novo, mas tem mais uma meia dúzia a uma dúzia de lives pela frente e acabou o projeto. Não, mas ele é bom porque ele é cíclico, né? Tu tem que fazer. Eu acho que o ideal é fazer um projeto e encerrar aquele projeto, depois lança Acho que uma outra sim. cara E e o assim objetivo era vai. fazer uma videoteca mesmo, e eu acho que isso eu já tenho. Agora é complementar ela, enriquecer e Sim, encerrar e deixá-la vegetativamente sendo assistida aí, né, no canal. Sim, Claudinha. Aí a gente faz esporadicamente. Claudinha então, faz sim. todo Então, domingo assim, às 10 horas da madrugada o Time to Talk. Ela também tem umas entrevistas muito interessantes. Mas 10 horas da madrugada de domingo eu só assisto depois, né? não, mas eu às 11 horas, eu não podia às 11 horas, porque 11 horas estou com filha em casa, né? Então 11 horas tem que estar preparando o almoço, e ela não quer parar quieta às 11 e Obrigado, meia para Denis. fazer uma live. E Então quem mais precisa que ter aqui? às 7. Eu queria cumprimentar a professora Gil Torres, Juliane, nossa colega de faculdade também. Também é professora hoje. Não Tá, vamos lembro. adiante, vamos lá. Vamos que Mas falta então, assim, só para falar 14. assim, né, os 17 objetivos, né, a gente não vai falar das 169 metas nem Não, perto, não né, vai dar. mas é um pouquinho, assim, né. Então, o primeiro objetivo, ele consolidou só uma parte, né, então acabar com a pobreza de todas as formas, em todos os lugares. Esse é o objetivo número 1. O objetivo número 2, ele traça, então, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura Que sustentável. tem sido o Tu teu vê foco, que né? esse é o meu foco. O meu foco é o número 2 e o número 1. Né? Trabalhar a questão da... Mas, na verdade, o foco nosso, do meu trabalho, do grupo de estudo, é a gente trabalhar a linha da segurança alimentar em todos os objetivos. Tua irmã não tá junto nesse Todos os projeto objetivos. contigo? Não, a minha irmã agora só é massoterapeuta, Ah, abandonou a tá. nutrição. Abandonou a nutrição. O Ah, Carlos tá aí abandonou a também. nutrição. Então, assim, esse plano de ação, ele tem um tripé que é o PPP, que é a Pessoa, Planeta e Prosperidade. Então, esse é o que rege todos os 17 ODS, né? E o foco é combater a pobreza extrema Zé e é o Maranguelo acabou de lavar a louça. Tá aí com a já gente. acabou logo. Então, Repete assim, essa última no parte que tu objetivo falou número aí dessas meta-objetivos, dessas metas maiores aí, que é o então, assim, a gente tem o PPP, né? Todos os 17 ODS, ele é baseado no PPP, que é Planeta, Pessoas e Prosperidade. Então, os três eles estão aliançados. E um eixo maior que é acabar com a pobreza extrema. É o foco geral dos 17 objetivos e E de nós já toda a vimos meta. que dá, né? E Só dentro para dessas ressaltar metas, a isso aí. gente tem que falar várias questões, como, por exemplo, assim, economia de transição. Por exemplo, uma das metas dentro da questão do combate da saúde, da qualidade de vida, que é o objetivo 3, né? Uma vida saudável para promover bem-estar a todas as idades, é a questão do tabaco. Então, é erradicar o tabaco até Já 2030. fiz a minha Aí, por parte. exemplo, aí tu pega Santa Cruz, que é uma cidade riquíssima, uma região riquíssima, e que basicamente vive do tabaco, tu destrói uma cidade, tu destrói a economia da cidade. Sim. Então, aí a gente fala o quê? A gente vai começar a falar sobre a economia de transição, que é tu começar a passar para esses agricultores, produtores de tabaco, Outras culturas. uma outra cultura, uma outra agricultura que seja tão rentável quanto, Sim. né? Mas que seja Então tu mais vai ter que saudável, porque o desenvolver tabaco, todo além um do produto processo, final, o tabaco destrói o produtor, né? O ou Carlos Rodrigues então é dá de um Santa outro Cruz. Tem um índice muito alto de suicídio com quem produz tabaco. mas ou então trabalhar através do tabaco, trabalhar outra questão, dar uma outra destinação para o tabaco, né? Dar uma outra Também. destinação para o tabaco. Então, são essas questões que você trabalha. Então, assim, por isso tem muito caminho pela frente, sabe? Tem muito pela frente. E aí eu tenho que concordar com o Olavo. A gente não vai cumprir a meta do jeito que tá. Porque Não, a não gente não tem vai. sequer falado Mas, nisso. mas Né? pelo Olavo não vai fazer nada, né? Ele nem A gente não tem reconhece que a falado. gente Só que assim, ó, teve em pleno emprego. 2015, Aliás, pleno emprego é uma das metas que eu estive lendo. E nós tivemos, eu me lembro em audiência os de falar em pleno emprego. objetivos
Os objetivos, eles entraram, os 17 eles entraram em 2015. E então já faz 5 anos que eles estão, né, rodando aí e nada se falou. Mas, só que eu vejo que está começando a falar. Eu vejo que algumas pessoas, eu já vi várias, sabe, uma pincelada aqui, uma pincelada lá, e tem começado a rodar. E a gente tem que botar para rodar isso, sabe? E tem que botar para rodar, para pensar, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma empresa, pequena que seja, o que eu posso fazer? Onde é que eu posso encaixar ali, sabe? Como é que eu posso cumprir as metas? E tem que ser uma pressão da sociedade, né, Lívia? Tem que ser uma pressão da sociedade. A gente tem que querer que as empresas sejam assim, a gente tem que querer que as escolas tenham preocupações diferentes, a gente tem que querer que, ao final, o governo seja pressionado de uma outra maneira, que seja, enfim, por via diversa, né? Porque isso aí tem que entrar na cultura da gente, né? O próprio objetivo 4 ali, então, que fala, né, que é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, assim, isso é um processo contínuo, não é para 2030, é uma agenda para a gente ir alcançando ela, sabe? Aí eu concordo plenamente com a fala da Dilma, quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta, né? E esse é o princípio. Sim. Essa é a lógica da vida, né? A hora que a gente bate uma meta. Não, e ainda que não alcancemos, né? Porque a gente está falando aqui de uma coisa muito recente que nós tivemos, questão de fome e questão de emprego. Que a gente está falando disso. Não, mas tudo bem. Vamos dizer que a gente caia. A gente é uma sociedade jovem ainda. Vamos dizer que a gente caia. A gente sabe caminhar de novo, né? A gente sabe, a gente vivenciou inclusive um ponto forte que a gente mostrou para as novas gerações que dá para fazer isso. Então vamos esperar passar um pouco essa turbulência, esse momento maluco de indignação total que nos impede de raciocinar, né, ou de sentir, além do ódio. Eu até escrevi sobre isso na rede hoje, porque a gente fica cego de ódio, né? Dentro assim, das metas ali, dentro das metas, então assim, a gente tem algumas metas que são sociais, né? Então, educação, fome, pobreza, igualdade de gênero. Então, tipo, a gente não pode falar num futuro sem igualdade de gênero, sem empoderamento feminino. Né? A questão do trabalho, e depois tem outras questões tudo sobre a questão eu estava lembrando aqui, eu tô de frente com o meu quadro, oceanos, entrou um caso para mim, o cara tem o mesmo nome, Paulo André, e o cara, a mulher, porque ele tem nome social, né, e se identifica mais com o gênero feminino, e foi admitido por uma empresa, e aí apresentou a documentação e as informações, dando conta de que ela, eu não sei como chamar nesse caso, porque se identifica com ambos, já me disse que tanto faz, né? Mas que tem o nome social e que tem essa dupla identidade de gênero, e foi demitido. Não foi contratado, não chegou a efetivar a contratação. E eu peguei o caso porque é daquele tipo de caso que eu gosto de fazer, sabe? De social mesmo. E é difícil, né? Eu sempre falo, né, nas minhas aulas de direito do trabalho, quando eu falo para os alunos, né? Ele disse, professor, mas como é que vai fazer prova? Eu disse, não, isso é uma outra questão. A gente está trabalhando direito material. Eu estou dizendo para vocês que não pode ter discriminação. Agora, quando a gente vai falar de prova, aí é outro. E nem adianta estudar direito processual que tu não vai abranger a matéria. Eu digo que nem é o objeto da aula. A gente trabalha mais aqui só a questão material. Não, mesmo, e ônus de prova é um troço que a gente vai viver aprendendo. Para saber sobre isso, tudo sobre isso, só um gênio que nem o Reichel. Não tem outra. Mas só para concluir aqui, então já vou me encerrando. Aqui já estamos indo para os minutos finais, infelizmente. A gente falou de várias coisas, a gente falou sobre a questão, né? Então a gente tem ali proteger a vida terrestre, as questões climáticas, oceanos, então a gente tem várias outras questões mais vinculadas à questão do meio ambiente mesmo, né? Mas e as tecnologias que vem chegando que ajudam nisso tudo. Os dois mais difíceis, na minha opinião, na atual conjuntura, os dois mais difíceis de ser alcançados é o 16 e o 17, que é promover uma sociedade pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E o 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que a gente está muito longe disso. Em 10 anos, em 10 anos a gente não consegue, né? Certo que não. Mas se nós trilharmos 20, 30% desse caminho, tá ótimo. Uma das lives eu vou fazer com o professor Jean Henriet para falar sobre a questão das instituições eficazes
e vai ser bem bacana, assim, já conversei com ele. Na parte da inclusão, do emprego, do plano de emprego e tal, eu vou te sugerir uns nomes aí também. Tem gente muito grande que eu me relaciono muito bem aí no mercado do direito do trabalho, tem bastante coisa, assim, pra gente discutir. Então, assim, é um caminho meio tópico, mas é um caminho, sabe? É isso que eu vejo. Ah, mas sem utopia a gente não vive. Os 17 ODS, as 169 metas, ela é um mapa utópico, sabe? É uma agenda utópica. Mas pelo menos é um caminho, sabe? Então, acho que quando tu não sabe para que lado ir, pelo menos tu tem um caminho. E se tu não escolhe um caminho, qualquer caminho serve, né? Isso já dizia Alice no País das Maravilhas. Da Mercur. Trabalha lá, Carlos. A gente falou da Mercur. Da Mercur foi um case aqui que a Lívia trouxe. E eu tô bem a fim de conhecer. Coraçãozinho pra Mercur, mano, meu currículo. O doutor Solano chegou aí também, que chama o direito do trabalho de direito social. Ele não gosta dessa divisão. Eu acho que nós estamos realmente no mesmo barco, eu e tu, que é previdenciarista. Somos dos direitos sociais. Não, vai lá no artigo 6º, lá tá lá, previdência social, trabalho, alimentação, né, toda assistência social. Nada como social, falar com uma professora, né, que ela traz didaticamente onde é que tá na Constituição e tudo mais. Mas isso é só vício de falar muito, porque eu sou péssima em decorar, mas aí a gente fala tanto. O Carlos está dizendo que chegou atrasado. O Carlos, é o seguinte, depois que acaba a live, eu vou assistir outras, né? Tem o da Baldaça para assistir às 8h30 as gurias, e tem alguma coisa mais tarde ainda. Eu vou... A Mercur é demais. Olha, viu? Ele escreveu ali, a Mercur é demais. Eu baixo essa live, tá? Eu baixo, upo ela pro canal, que é Paulo Cordeiro Advogado, fácil de achar. Lá tem outras, já tem mais de dezena de lives, tem, olha, umas 20 lives mais ou menos, de gente interessante do nível da Lívia, tá? Que é uma pessoa muito interessante e inteligente. E depois vira crescimento econômico. Deixa eu falar, mulher. Depois vira podcast, que é muito legal. Eu te sugiro depois assistir a nossa live e ouvir o podcast depois de assistir a live, ou antes, mas separado. Porque é uma experiência muito diferente. É muito legal, eu faço isso sempre. Amanhã eu vou ver a live e depois vou ouvir o podcast. Ou hoje, vou assistir ainda. Para falar sobre crescimento econômico, até para falar com o Carlos ali. Eu quero ver se eu convido o João para falar sobre crescimento econômico. O João é um dos supervisores, diretores, não sei qual da Mercur? Da Mercur. E é uma pessoa incrível, ele que nos recebeu na palestra lá. Então anuncia essas lives que eu te ajudo a acompanhar, eu te ajudo a divulgar. Não, eu só estou realmente organizando as coisas, tentando me organizar aqui em casa, meus horários, porque como está entrando agora a agenda do Estado nova, de como vai funcionar as aulas, então eu preciso primeiro me organizar na escola, para depois ver um dia para conseguir me organizar. Tomara que tu consiga ter um panorama mais fácil daqui para frente, planejar tuas aulas. O propósito era trazer um pouquinho, né, desse debate, assim, e a gente fala tanto de direitos humanos, e eu acho que falar dos 17 objetivos, dos 17 ODS é falar pura e simplesmente sobre direitos humanos, sabe? A pauta é toda de direitos humanos. O cara está dizendo que é o João Vogt. É o João Vogt, Não, anuncia aí, eu tenho hoje eu cheguei a 150 seguidores na página. Aí eu ia comemorar e aí teve um que saiu. Sacanagem. Tô com 149, mas é uma coisa que eu não imaginava que isso fosse acontecer, então tá ótimo, tá legal. Eu vou talvez eu vou dar uma olhada lá, porque eu não sei se eu tô te seguindo. Eu nunca sigo ninguém no Instagram. É no YouTube, né? Eu também não te sigo. No YouTube? Eu nunca sigo. Eu não então sigo vamos ninguém fazer no essa YouTube. troca aí. Eu acho que eu só sigo. Eu te sigo, teus seguidores me seguem e os meus seguidores te seguem. Vamos fazer propaganda nesse Mas, queridão, acho que a gente tem 1 minuto pela frente. Eu queria te agradecer. Te dar parabéns por essas pautas que tu tem feito, né? E convidar o pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os ODS, trocar uma ideia e depois acompanhar as lives. Fala teu perfil aí, porque só para quem é dos meus. Então a gente... o meu perfil é @prof.liviapacheco. Vocês me encontram lá para a gente conversar um pouquinho sobre essas pautas e trazer outras pautas, né? Então, ver o que a gente pode fazer. Te agradeço um monte da gente bater esse papo. Saudade quando a gente batia esses papos ao vivo, né? Mas enfim, faz parte do teu crescimento aí. Faz uma fotinha aí, nossa.
Vou fazer. Vou escolher depois, dentro do possível, que ficar mais bonitinha. Eu estrago, tu enfeita. Faz uma bonita. Faz uma bonita nota aí pra mim Minha compartilhar amiga, depois, porque eu não fiz nenhum. fica com Deus, dá um beijo naquela alemoazinha ali, tá? Um abraço no Pode maridão deixar. e sucesso pra nós. Beijo pra vocês também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.